Eu sou uma pessoa que se identifica como não binária, por não me identificar nem como homem nem como mulher. Eu já tenho um histórico grande nisso, mas eu nunca parei pra discursar sobre o assunto pra mim mesmo, porque eu achava que não tinha espaço social ao meu redor pra isso. Então eu comecei com isso enquanto discurso no meio do ano passado, no meio de 2013, quando eu encontrei uma galera transgênero. Gente me para pra falar que eu não posso existir, explicitamente. E já disseram inclusive isso, mas quando não dizem isso, dizem outras coisas, chegando nesse lugar. Isso tudo são relações que você tem todo dia na rua. Então isso gera um acúmulo pessoal, assim, acho. E aí isso compete ou melhor, isso contribui pra essa ansiedade que a gente tá conversando agora. Porque tem os tabus atravessando tudo isso. Então, a normatividade atravessando tudo isso. Existem regras fixas de como eu devia agir, e por eu não agir assim eu vou ser punido. E quem vai me punir é a galera que foi punida antes. Tipo, não é uma coisa de culpa. As pessoas aprenderam que elas têm que ser punidas porque elas agem como elas querem. Então elas vão punir todo mundo, porque é o jeito de trocar que a gente tem. Eu acabo recebendo muito disso e ressignificando muito disso. Então é quase como se eu fosse meu próprio terapeuta 24 horas por dia, porque eu tô sozinho ali no rolê. Então, vai dançar numa cachoeira, um monte de menina pelada, você, porque você tem uma genitália masculina, vai ser entendido como homem, e vão te mandar por roupa, ou vão te quebrar no meio. Já aconteceu isso várias vezes, inclusive, mas teve uma vez em São Tomé, na virada do ano, que um cara virou pra mim e falou que eu não podia ficar nu. Aí eu fiquei assustado na hora, que eu tava num clima tão bom, de repente aquilo cortando. Eu virei pra ele e falei, eu vou pôr roupa em troca de você conversar comigo. Se você ouvir o que eu tenho pra dizer, eu ponho roupa. Ele topou. Aí eu fiquei meia hora. Então olha, eu não acho que você precisa ficar ofendido porque eu existo. Meu corpo nu tá te ofendendo e eu tenho que pôr roupa? Ou é você que tem que parar de olhar pra mim porque você se ofende com isso? Ou você podia nem se ofender com o meu corpo, né? O meu corpo podia ter direito de existir. Então, mesmo eu sendo entendido como homem, isso não parece tão longe do eu não preciso ser estuprado, eu não nasci pra isso, o meu corpo é meu. Parece que é o mesmo problema que, claro, incide muito mais sobre mulher, porque mulher não tá com poder na sociedade, mas que atravessa todo mundo. Se eu tiver de calcinha e alguém descobrir, isso vai dar um bode. Entendeu? Então eu tô proibido de muita coisa. E aí não tem uma solução prévia pra isso, porque a nossa cultura simplesmente resolveu que não ia trazer um pacote. E a gente tem que fazer a cultura. Eu gosto desse caos em São Paulo. Eu gosto dessa coisa crítica. Crítica de sentido de crise. A gente tá numa beirada que ou a gente vai ou a gente racha. Então, nisso muita gente fica criativa, porque não tem uma solução prévia. E aí rompe com a norma, e aí começa a surgir outra coisa. E são só alguns pequenos focos disso acontecendo numa cidade de milhões de pessoas, sei lá. Mas esses pequenos focos se encontram. E aí começam a formar aquilo que a gente chama de bolha ultimamente, que cria uma atmosfera onde a gente pode existir. E aí surgem experiências, como essa da rodoviária que você falou. Surgem experiências porque a gente cultiva uma coisa e uma cultura. E a gente desloca pra fora da bolha essa cultura e ela faz a revolução. Ela entra em conflito. Essas experiências de liberação, era muito legal se a gente tivesse como amparar as experiências de liberação. Para que elas comecem e terminem, para que a pessoa se sinta livre depois disso. Porque interromper esse tipo de experiência pode gerar passos muito grandes pra trás. E a galera se trava de vez. Não quero mais perder gente. Não quero mais. Eu amo as pessoas, elas não saem de dentro de mim, isso é invariável. Então eu já tô em não monogamia. Eu já tô apaixonado por 5 pessoas que eu amei. Uma 7 anos atrás, uma 5, sabe? Já amo um monte de gente ao mesmo tempo. Melhor admitir. Aí veio a necessidade. Ok, eu amo muita gente. Quero dar amor pra todas essas pessoas. Não posso ser monogâmico. Uma relação aberta também não atendeu isso. Até porque depois eu fui entender, quando eu entrei pro movimento de relações livres, que a gente estuda, a gente vê palestras, dá palestras, vê filmes, debates.
relações de poder não são relações de afeto. E a gente tá num ambiente onde a monogamia junta as duas coisas. Então eu tô interessado em relações de afeto, sexuais ou não. E não tô interessado em relações de poder, nem nos grupos de trabalho, nem nos grupos de amigos, nem nos grupos de afeto, nem de nada. Nem na rua. Quero alguém dizendo que eu não posso andar. Então, eu tô indo pro anarquismo, né? Desmontando a ideia de poder. E posse é um puta poder, né? Você é meu namorado, você é meu filho. Aí a gente começa a quebrar relações de poder em todas as instâncias, né? E isso é meio a revolução da família, vamos dizer assim. Por isso que não é contra a família, contra a família como ela existe. Existe a família Rainbow, né? A família arco-íris, que a gente vai montando com as pessoas mágicas que querem fazer parte da nossa vida contribuindo, não levando pra baixo. Ou pra uma direção que a gente não queira ir. Essa ideia de baixo em cima ser ruim. Aí a não monogamia radical veio com o encontro de outras pessoas que pensavam algo sobre isso. Já estava em 2 relações, uma livre e uma aberta. Eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. E eu conversei com as pessoas e criei um discurso. Isso gerou o que eu chamei de pele. Eu comecei a me definir. É um contorno. A gente desenha a própria pele. A gente sabe, eu vou até aqui. É aqui que eu quero ficar. Por mais que essa forma mude o tempo inteiro, ainda assim ela não é disforme. Aí a gente entra naquela outra papo, que é a ideia de que o líquido não tem forma. Ou que ele só vai tomar forma quando ele entrar em algum ambiente. Eu acho que eu não sou líquido. Eu acho que eu sou flexível. Que eu porto líquido comigo, que eu sei ser líquido. Mas que eu não sou líquido. E não no sentido do Bauman, né? Mas no sentido do entendimento comum do que é líquido.